Sem delongas, vamos ao texto. Eu estou na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, finalzinho da carta de Paulo escrevendo aos Coríntios. Eu peço que você abra o texto comigo. Eu estou olhando aqui no meu celular, parece-me que a imagem ficou muito boa mesmo, hein? Ficou muito jóia. Louvado seja Deus, obrigado equipe. Vocês têm sido uma inspiração para mim nesse tempo. Graças a Deus por todos vocês. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, finalzinho, na realidade, a saudação final do apóstolo Paulo, e nós então estudaremos e veremos os conselhos que Paulo dá à igreja. Inclusive esse é o nosso tema, conselhos à igreja, e eu, como pastor da igreja, quero também fazer uso dessas expressões do apóstolo Paulo e dar esses conselhos à nossa igreja. O texto já está aí na tela, sendo projetado, e nós começaremos agora nessa leitura. Me acompanhem, por favor. Nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 13, de 11 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e o Deus da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, oportunidade, ó Deus, de cultuar o Teu nome, de celebrar a Tua grandeza. Obrigado, ó Deus, pelo aniversário da nossa igreja. Nós estamos felizes porque em meio à pandemia nós continuamos ecoando a Tua voz, nós continuamos proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. E agora, Pai, nessa hora que vamos estudar a Tua Palavra, pedimos a orientação do Teu Espírito, e a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abençoe todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando. Também pedimos pela nossa equipe que eles continuem trabalhando para o Senhor, a fim de que a Tua igreja, ó Deus, seja edificada através da exposição bíblica. Fica conosco nesse dia, nas atividades da Tua igreja, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Conselhos à igreja. Paulo evangelizou e formou a comunidade de Corinto, e assim Paulo tinha um carinho, uma relação muito íntima com a igreja de Corinto. Paulo inclusive enviou obreiros do seu coração, obreiros formados por ele, como por exemplo Tito, para cuidar dessa igreja. E aqui Paulo vai dar alguns conselhos, algumas saudações finais, e nessas saudações finais a gente pode entender ou compreender alguns conselhos que Paulo dá àquela igreja, alguns conselhos práticos e aplicáveis àquela igreja e também aplicáveis à nossa realidade. Então a Bíblia se faz presente, e a inerrância da Bíblia e a relevância da Bíblia é essa, que a Bíblia foi escrita para alguns contextos específicos. No entanto, a Bíblia também fala ao nosso coração e pode ser aplicada ao nosso coração hoje, século 21, 2020, em meio à pandemia. Nós estamos agora vivendo essa nova realidade, e o apóstolo Paulo vai dar para nós esses conselhos práticos para nós colocarmos essa vivência, essa dinâmica da igreja nesse contexto, e especificamente agora para nós da Igreja Batista Nova Canaã, aqui na cidade de Sorocaba. Na realidade, Paulo estava orientando a igreja a uma ação comunitária da convivência. Então Paulo queria fortalecer os elos, os vínculos daqueles amados irmãos, e Paulo não visava apenas ou tão somente um crescimento individual. O foco de Paulo era a comunhão, era uns aos outros, essa comunhão mútua, esse crescimento comunitário e não individual apenas. É claro e evidente que quando nós crescemos individualmente falando, nós crescemos também no corpo, porque nós, engajados no corpo, vamos
trabalhando para que o corpo também cresça. Mas o que Paulo está querendo colocar aqui para nós é que essa comunhão visava esse crescimento da igreja. Se você acompanhar, você vai ver que ele diz assim, ele não fala assim, você, fulano de tal, precisa ter aperfeiçoamento. Não, ele fala assim, aperfeiçoai-vos, ou seja, é um aperfeiçoamento mútuo da igreja toda. Consolai-vos, uma consolação mútua, sede do mesmo parecer. Então todas as expressões vão falando para nós a respeito dessa ação comunitária da igreja, visando então o crescimento espiritual de toda a igreja, visando assim o crescimento da igreja. Então se a igreja está em comunhão, se a igreja está feliz, se a igreja está vivendo os princípios de Deus, essa igreja está completamente dentro do padrão de Deus, e nós conhecemos e sabemos o contexto em que Paulo escreve a carta, ou as duas cartas que nós temos registradas na Bíblia, as cartas que ele escreve aos irmãos de Corinto, e nós sabemos as dificuldades que aquela igreja tinha, nós sabemos que ali havia facções, nós sabemos que ali havia muita fofoca, havia dissensões, nós sabemos que ali havia imoralidade sexual entre a membresia da igreja, nós sabemos que eles estavam acolhendo um outro evangelho, ouvindo outras pessoas, nós sabemos também que eles colocavam em xeque a postura e até mesmo a dinâmica apostólica do apóstolo Paulo. Então era uma igreja extremamente difícil, complicada. No entanto, Paulo tinha um amor, um carinho muito grande a essa igreja, e aqui nós estudaremos e veremos como o apóstolo Paulo foi cuidando dessa igreja, e agora, bem no finalzinho, nas saudações finais, ele deixa alguns conselhos à igreja. Eu quero primeiro sublinhar a primeira frase, quando o apóstolo Paulo começa no versículo 11, que ele diz assim: quanto ao mais, ou seja, aquilo que eu estou colocando agora no final, estou resumindo, irmãos, ele coloca, eu vou dizer uma expressão, a Deus, e nós não gostamos de ouvir a Deus, porque a Deus, na nossa cultura, principalmente latino-americana, significa tchau, estou indo embora, e simplesmente o apóstolo Paulo está falando assim, adeus no sentido assim, até breve, e adeus também poderia ser traduzida como regozijai-vos, ou seja, irmãos, eu estou muito feliz de poder participar com vocês, ou da história de vocês, então eu estou dizendo adeus, até breve. Então eu gosto de pensar nesse adeus como se fosse um até breve, e aqui nós, da nossa equipe, também estamos falando isso aos irmãos que estão aí nos acompanhando. Agora estou olhando aqui no meu celular, tem 54 pessoas nos assistindo, então adeus, ou seja, Igreja Batista Nova Canaã, até breve, em breve nós estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, os conselhos que eu quero dar para vocês, o primeiro é esse, até daqui a pouco, em breve nós estaremos juntos, nós estamos orando por isso. Nós queremos ter a nossa igreja cheia. Eu particularmente já cansei de ver a igreja vazia. Ao mesmo tempo, a igreja está cheia de alimentos, a igreja está cheia de cestas básicas. De onde eu estou olhando aqui para a câmera, mas no fundo eu contemplo ali kits de higiene pessoal, eu contemplo caixas de leite, e a igreja está ativa, mas nós gostamos mesmo de estar conectados, unidos. Então o apóstolo Paulo está dizendo, adeus, finalmente eu estou concluindo. Então talvez seja um chamado de regozijo pelas exortações que ele agora então dará. Celebrem comigo, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então o primeiro conselho que Paulo dá à igreja é o aperfeiçoamento, aperfeiçoai-vos, e aperfeiçoar tem o sentido de restaurar, buscar a perfeição. Algumas versões inclusive trazem sede perfeitos, é colocar em ordem, é restabelecer, é completar ou arrumar. E essa expressão era usada, como eu já ensinei outro dia, pelos médicos da época, no sentido de colocar um osso quebrado no lugar. Então Paulo queria que os coríntios se aperfeiçoassem, ou seja, que os coríntios abandonassem o evangelho estranho que eles estavam ouvindo e que eles estavam acolhendo, e aceitassem o evangelho de Paulo, para que eles fossem completamente aperfeiçoados no evangelho e vivessem o evangelho, porque o Cristo não está dividido, e aqueles irmãos estavam vivendo grande divisão, estavam vivendo grandes disputas, e aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: na realidade, o meu primeiro conselho é aperfeiçoamento. Nós somos
somos chamados, amados irmãos, a aperfeiçoar os nossos irmãos, a investir tudo aquilo que nós temos para que os nossos irmãos sejam completamente envolvidos, engajados na missão do reino de Deus. E Paulo queria que nenhuma prática imoral ocorresse no seio da igreja, para que a imagem, a reputação da comunidade cristã naquele contexto fosse impactante. E por isso nós precisamos ter essa ideia do aperfeiçoamento, da restauração, de buscar a perfeição. Algumas pessoas às vezes não entendem, mas quando nós estamos aqui falando, qual é a sua percepção da nossa transmissão, o que você está achando da qualidade da imagem, da iluminação, da música, porque nós queremos a perfeição, nós queremos buscar a perfeição, que é o sentido exato dessa expressão aperfeiçoamento. Queremos ser melhores a cada dia e nós precisamos de irmãos que exijam de nós um aperfeiçoamento. É claro que nós precisamos também entender que nós olhamos para Jesus e Jesus é o perfeito e nós visamos o perfeito, vamos caminhando atrás do perfeito e por isso nós buscamos o aperfeiçoamento. Eu particularmente não gosto da visão um tanto quanto medíocre de estabelecer ou puxar o freio de mão naquilo que nós já alcançamos e falar assim, está tudo bem. Tem muitas pessoas que infelizmente na vida cristã puxam o freio de mão da vida cristã e acham que já estão perfeitos, acham que já estão bem estabelecidos, acham que não precisam de aperfeiçoamento. E o que o apóstolo Paulo está aconselhando à igreja, o primeiro conselho do apóstolo Paulo à igreja de Corinto é essa: aperfeiçoai-vos, busquem a restauração, coloquem tudo em ordem, restabeleçam tudo, arrumem a casa. Em outro sentido, Paulo está querendo dizer o seguinte para eles: arrumem tudo, ajustem a vida de vocês através da mutualidade cristã. Então, algum irmão pode ver ou pode constatar algo na minha vida, no meu caráter, que precisa ser melhorado, aperfeiçoado, e assim, com amor, com cuidado, esse irmão vai falando, eu falo ao outro irmão, e de uma forma muito bonita e harmônica, a igreja vai se aperfeiçoando, a igreja vai se ajustando e tudo vai sendo colocado no seu devido lugar. Eu gosto quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, jovem pastor, assim como Timóteo, ele escreve a Tito e diz assim a Tito: Tito, eu te mandei à igreja de Creta, a região de Creta, para que você, como pastor, coloque tudo no seu devido lugar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava falando: eu quero que você aperfeiçoe a igreja, eu quero que você restaure a igreja, que você cuide da igreja e que a igreja busque a perfeição. Então nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja Batista Nova Canaã, nós queremos esse aperfeiçoamento que vem do Senhor, nós queremos que a nossa igreja busque a perfeição. Se você pudesse contemplar, eu inclusive essa semana faço esse compromisso de colocar para você uma foto do nosso kit que nós entregamos para a família, você vai ver como a nossa igreja busca a perfeição. É um kit completo, tudo aquilo que uma família precisa. Então, nós começamos de maneira simples e fomos buscando a perfeição, para que, através da perfeição, as pessoas possam contemplar a glória de Deus. Por último, essa ideia do aperfeiçoamento também está ligado à ideia de levar adiante um processo até que ele seja concluído, até que ele seja completado, levando até o final. E aí eu pensei nessa ideia do aperfeiçoamento, porque até que ele venha, inclusive aqui um spoiler, nós vamos gravar essa canção e nós cantaremos ela daqui a alguns dias, até que ele venha, até que Jesus volte para buscar a sua igreja, nós temos uma missão, e a missão é buscar o aperfeiçoamento. Eu não sei porquê, mas a minha turma aqui está dando risada, e nós, até que ele venha, buscaremos a perfeição, estaremos na trilha do aperfeiçoamento, e por isso nós pedimos que você não desista. Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo, e assim nós precisamos mirar na vida de Jesus para melhorarmos a nossa própria vida dia após dia, a fim de que sejamos aperfeiçoados. Eu quero que daqui a um tempo, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, alguém olhe para mim e fale assim: nossa, como você melhorou nessa área, nossa, como você cresceu nisso, e eu vou falar assim: olha, foi alguns irmãos e irmãs queridos e queridas que foram me incentivando, me estimulando até que eu chegasse nesse ponto. Em segundo lugar, o segundo conselho que Paulo dá à igreja é do consolo. Consolai-vos, e consolar tem o sentido de exortar ou de encorajar. Eu creio e
penso que um exemplo muito lindo de consolo e encorajamento é Barnabé. Barnabé é um exemplo de uma pessoa que encorajava as outras pessoas, ou seja, uma pessoa que exortava os outros, que animava os outros com as suas palavras e com os seus gestos. Infelizmente, nós temos uma falsa ideia do que significa exortar na nossa cultura brasileira. Parece-me que exortar, agora estou usando a expressão exortar entre aspas, parece que exortar está associado apenas e tão somente a uma repreensão, e nós não conseguimos entender o que exortação tem a ver com dar ânimo. Porque nós pensamos que aquela bronca que a nossa mãe deu, que o nosso pastor deu na gente, aquilo é exortação. Aquilo não é exortação, aquilo foi uma bronca. Como a gente brinca aqui em Sorocaba, aquilo foi uma dura mesmo. Porque lá foi uma repreensão, é diferente de exortação. Repreensão é você tentar colocar a criança, a ovelha, sei lá quem, no eixo. Quando a mulher, né, não é o meu caso, tá? Mas quando a mulher chega para o marido e dá uma repreensão, dá uma dura, vai lá arrumar esse carro, vai lá arrumar não sei o quê, ela está repreendendo o marido para que o marido volte no rumo. Agora, exortação é outra coisa, mas nós confundimos isso, porque exortação, consolo, tem a ver com dar ânimo àquela pessoa que está desanimada. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós como igreja precisamos acolher esse conselho, porque entre nós tem muitas pessoas desanimadas na fé, pessoas que perderam a esperança, pessoas que perderam um ente querido, pessoas que perderam o emprego, pessoas que tiveram a renda diminuída e pessoas que estão desanimadas. Então a pessoa consoladora é aquela que motiva a outra com uma palavra, com um gesto. E é muito incrível isso, porque o consolo de Deus, a exortação de Deus vem de diversas maneiras. E eu fico aqui, agora eu vou brincar com a minha equipe, de onde eu estou não consigo ver todos, mas uma coisa bacana que eu tenho tentado fazer é consolar a minha equipe tentando comprar ou fornecer tudo aquilo que eles precisam. E aí eu fico olhando no brilho dos olhos, deixa eu dar um passinho para trás aqui para vê-los todos. Eu vejo um brilho nos olhos quando nós conseguimos fazer alguma coisa acontecer. Por exemplo, nós estamos aqui vibrando, eu estou aqui pregando e vejo ali a movimentação, a cena, eles olhando para a câmera e assim, deu certo. Deu certo. Isso é um consolo. Não foi uma palavra, mas foi um gesto, é um carinho da igreja, da diretoria para com a nossa equipe. E aí quando nós compramos todos os equipamentos, eles se sentiram consolados. Então consolo, exortação, tem a ver com essa motivação, com essa ideia de dar ânimo. Então Paulo estava ensinando a igreja a se consolar mutuamente, ou seja, exortar mutuamente. Então você me exorta a não perder o ânimo, a não vacilar na fé, eu te exorto a continuar firme na fé, e assim nós vamos trocando, nós vamos nos exortando mutuamente, nós vamos nos consolando, e nós então precisamos sempre lembrar dos nossos irmãos, ou lembrar os nossos irmãos das promessas de Deus. Paulo gostaria que cada irmão daquela igreja saísse da sua zona de conforto e fosse na direção do outro irmão, daquela pessoa que está precisando de ajuda. Amados irmãos, nós nesse tempo da pandemia precisamos sair da nossa zona de conforto e ir até a direção dos nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos, fortalecer os nossos irmãos, lembrar os nossos irmãos das palavras, das promessas de Deus revelado em Cristo Jesus. Nós precisamos promover esse cuidado coletivo, esse consolo coletivo, e encorajar as pessoas nas suas lutas pessoais, nos desafios ministeriais da nossa igreja. E Paulo tinha em mente essa comunidade ativa, onde uma pessoa estava consolando a outra, e assim toda a igreja era consolada por Deus. Todos eram desafiados a servir, todos eram estimulados a ajudar o outro a crescer, todos eram motivados a encorajar os seus irmãos e irmãs no trabalho, no engajamento, todos eram consolados pelo Senhor através dessa atuação da igreja. Eu gosto quando Paulo escreve no começo da segunda carta a respeito do consolo.
Eu leio o texto, está lá em 2 Coríntios capítulo 1, 3 e 4, me acompanhe, por favor, nessa leitura. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aqueles que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, nós somos consolados com uma finalidade, somos consolados para consolar. Então, se você recebeu o consolo de Deus, você tem a missão de consolar uma outra pessoa. Nós somos consolados para consolar. Em terceiro lugar, nós precisamos ter unidade. A última canção que nós entoamos antes da mensagem fala a respeito dessa nossa unidade. É o terceiro conselho de Paulo, quando ele diz o seguinte: sede do mesmo parecer, ou seja, vivam dentro dessa unidade. Então, o mesmo parecer é ser da mesma ideia ou ser harmoniosamente, completamente envolvida pelo mesmo pensamento, ter essa harmonia no pensamento, no alvo. E Paulo faz um apelo à unidade cristã daquela igreja e assim também um apelo para a nossa igreja, a Igreja Batista Nova Canaã. Paulo nos convoca a deixarmos de lado as diferenças que basicamente são banais e focarmos no alvo da vida cristã, que é Jesus. Então Paulo está falando o seguinte: deixa as periferias e foque no centro. Pare de ficar olhando para aquilo que está ao redor e foque naquilo que é principal. Vale lembrar que o contexto da igreja de Corinto era marcado de divisões, conflitos, facções, dissensões, e Paulo faz uma convocação no final da carta à unidade daqueles irmãos, à cooperação do corpo de Cristo. Paulo faz esse apelo e dá o conselho da unidade em contraste com a desunião que eles viviam. Então Paulo fala da harmonia de pensamentos em detrimento da desarmonia daqueles amados irmãos. Mesmo parecer é o oposto da desunião. Desunião revela ou valoriza o gosto pessoal, o desejo egoísta, a vontade de egos inflamados e revela a glória humana. Já o mesmo parecer mostra a unidade da igreja. Então nós podemos até divergir de várias coisas ou em vários aspectos, no entanto, precisamos ter o mesmo parecer de acordo com a espiritualidade cristã. Por exemplo, alguém pode falar que gostaria aqui da parede ao meu fundo aqui preto. Aí alguém vai falar assim: não, preto não. Preto, eu prefiro esse bege que o irmão Carlos pintou. Aí alguém vai falar assim: não, mas eu gosto de verde, eu prefiro um verde. Aí o outro vai falar assim: não, eu prefiro mesmo, pastor, aquele tom branquinho, aquele gelo, aquela coisa um pouco mais pálida. E alguém vai falar assim: não, pastor, eu gosto mesmo, sabe de que cor? Eu gosto é de vermelho. O vermelho me dá muita alegria, e vermelho. Se eu perguntasse para o Timóteo, assim como eu sou apaixonado por azul, eu e Timóteo ia falar assim: não, um tom de azul ficaria bonito. E aí, quando a gente menos espera, nós estamos discutindo essas coisas banais na Assembleia da Igreja. E o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: não percam tempo discutindo coisas banais, foquem naquilo que é o alvo. Independente da cor da parede, a mensagem é a coisa mais importante. Estou exemplificando, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: irmãos, sejam do mesmo parecer, que o Espírito Santo de Deus traga revelação no meu e no seu coração, para que nós entendamos que quando a gente fica discutindo ou debatendo ou querendo o nosso gosto pessoal, nós estamos revelando a glória humana, mas quando nós buscamos a unidade da igreja, temos o mesmo parecer, nós estamos revelando a glória de Deus. A desunião revela a glória humana. A união, a unidade, revela a glória divina. Por quê? Porque Jesus orou pela nossa unidade. Ele disse lá em João 17: Pai, que os nossos filhos sejam um, assim como nós somos um. Então Paulo queria encorajar a igreja, e por isso ele dá esse conselho: sede do mesmo parecer. Quando a gente for tratar da obra missionária, a gente vai ter o mesmo parecer. Qual que é o mesmo parecer? Queremos não discutir materiais, mas queremos que as pessoas ouçam do Evangelho, recebam a mensagem cristã. Quando a gente for pensar em música, a gente não vai ficar pensando em gostos pessoais, a gente vai buscar uma música que atinja
a igreja e que leve a mensagem à igreja para que a igreja possa celebrar juntamente com a nossa equipe. Em quarto e último lugar, a convivência. Paulo vai falar da convivência, ele vai falar assim, viver em paz, ou seja, tenha uma postura pacífica, seja uma pessoa pacífica. Infelizmente, amados irmãos, como tem pessoas que gostam de briga, como tem pessoas que gostam de discussões, como tem gente chata, desculpa, tá? A franqueza, gente chata que gosta de ficar discutindo de tudo. Não estou falando da nossa igreja, estou falando de forma geral. Convivência. E aí ninguém consegue suportar aquela pessoa, ninguém consegue conviver com ela. Paulo estava lidando com esses camaradas, esses caras chatos lá dentro da igreja de Corinto. Lá estava cheio de gente assim. Fica imaginando uma assembleia da igreja de Corinto. Aí o apóstolo Paulo está tentando fazer a assembleia, tentando tratar algum assunto, aí levanta o irmão e fala assim, não, nós somos da ala de Pedro. Aí uma outra galera fala o seguinte, não, nós somos do Apolo. O Apolo é um pregador bom, eloquente, nós somos de Apolo. E aí levanta um grupo lá e fala o seguinte, não, nós somos de Paulo. E aí Paulo vira para a igreja e fala assim, mas Cristo está dividido? Vamos viver em paz, vamos buscar a paz, vamos ter uma conduta pacífica. E é claro, e é difícil para nós, porque na convivência da igreja, nós recebemos críticas, olhares, faz parte. Eu fico imaginando, se eu absorvesse todas as críticas que já recebi, certamente eu não estaria pregando hoje. Precisamos assimilar. E agora também, aqui uma dica, um conselho, conforme o apóstolo Paulo está falando, quando você for criticar alguém ou falar alguma coisa, fale com respeito, fale com amor, com consideração. Dê uma dose grande de amor para a pessoa não ficar sentida. E aqui está uma dica. Tem algumas pessoas que pensam que são sinceras, já viu isso? Nossa, eu sou muito sincero, então eu falo tudo. Mentira! Isso não agrada a Deus. Se a sua sinceridade atinge ou agride a outra pessoa e faz com que a outra pessoa não sirva a Deus, você não foi sincero, você foi truculento, exagerou na força das suas palavras, você não está edificando a igreja. Agora, se você busca a edificação da igreja, fale com cuidado, fale com respeito. A nossa conduta como cristãos deve ser uma conduta pacífica, a começar pela nossa convivência na igreja, a nossa convivência na nossa casa. Eu não sei se vocês já tiveram a infeliz surpresa de ver pessoas muito dedicadas, muito envolvidas na igreja, de uma maneira muito exemplar, mas quando a sua família fala a respeito dessa pessoa, a gente ouve outras histórias, outras condutas. Complicado isso, muito complicado isso. Não podemos ficar arrumando confusão com todo mundo. Temos que ter, conforme diz a nossa declaração de fé e o nosso pacto das igrejas batistas, delicadeza no trato. Lembra disso? Delicadeza no trato, respeito. Quando a sinceridade machuca alguém, ela não cumpriu sua missão. Paulo relembra que a igreja é um lugar de paz, pois o dono da igreja, o cabeça da igreja, Jesus é o príncipe da paz e deixou a sua paz aos seus discípulos. Então, não viver em paz no seio da igreja é trair o ministério de Jesus. Repito essa frase: não viver a paz de Deus no seio da igreja é trair a missão e o ensino de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe, não turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Vivam em paz, porque vocês são os meus discípulos. Eu estou deixando a minha paz. E se tem uma coisa que a igreja é um reduto de paz. Então o conselho de Paulo é o seguinte: vivam em paz. Olha que incrível, nós não podemos trocar a paz de Jesus pelos conflitos humanos. Deus não é honrado e glorificado aonde há confusão, aonde há discórdia, aonde há brigas, onde há gritaria, mas Deus é honrado e glorificado na convivência santa da irmandade cristã. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, ele disse o seguinte: porque Deus não é um Deus de confusão.
Deus é um Deus de paz. Então, onde tem confusão, Deus não está. Onde tem a paz, certamente Deus está. Deus está aonde há paz. E aonde Deus está, a paz é natural. Caminhando para o final, infelizmente eu preciso terminar, concluindo, Paulo vai falar a respeito dessa saudação. Então, já que essa igreja é harmônica, ele fala o seguinte: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, com beijo santo. E aqui, eu sei que para muitos é difícil, porque o apóstolo Paulo está falando da cultura grega, que aqueles irmãos se cumprimentavam com 2 beijos. Aqui na nossa cultura, por exemplo, a gente estende a mão, sem problema. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: se cumprimentam, se saudem com relações afetivas. Seja do abraço, agora não pode, mas depois a gente vai poder. Seja um abraço, um beijo, um aperto de mão, ou seja, vamos nos tratar conforme irmãos, dentro dessa proposta de irmandade. E aqui no versículo 13, nós temos a bênção trinitária, que inclusive eu a uso. Essa bênção é proferida no final da carta e se torna a bênção apostólica usada pelos líderes diante do povo de Deus. É uma bênção direcionada ao povo santo, é o desejo de Paulo e não um apelo. Então Paulo deseja que a bênção de Deus seja sobre todos nós, ou seja, que todos os irmãos vivam diante dessa realidade proferida na bênção. Olha que ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o favor imerecido de Jesus ao se entregar na cruz do Calvário, seja sobre nós, que essa graça de Deus revelada em Jesus seja sobre nós, essa graça que Jesus nos deu, comprando-nos na cruz, seja sobre nós, que o amor de Deus Pai, esse amor que enviou Jesus, esse amor ágape, esse amor que enviou o seu Filho unigênito em missão, que esse amor de Deus seja sobre nós, esse amor que trouxe Jesus da morte para a vida seja sobre nós, e que a comunhão, a koinonia, a comunhão do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que esse Espírito, que o Espírito Santo do Senhor nos leve à comunhão com Deus. Então Paulo fala que a graça de Jesus, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós. O que eu desejo para essa igreja, essa amada igreja, que eu tenho o privilégio e a oportunidade de ser pastor, o que eu desejo para os 11 anos da nossa igreja? Que a graça de Deus continue abundante sobre nós, que o amor de Deus seja sobre nós e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós. Eu oro e peço a Deus que todos nós sintamos a presença de Deus e que todos nós celebremos a ação trinitária de Deus entre nós. Esses são os conselhos de Paulo e também são os meus conselhos a essa amada igreja. Que Deus abençoe essa palavra em meu coração, no seu coração, e que o Espírito Santo a complete em nós. Que Deus nos abençoe. Vamos agora cantar ao Senhor.